Será que quando eu projeto o cabelo, a posição dos meus dedos importa no resultado? Quando crio uma figura em um dos lados e depois me desconcentro um pouco, talvez sem querer, talvez por conforto físico, mudo a posição dos meus dedos do outro lado, quanto isso impacta? Será que não é mais fácil eu cortar mais sensorialmente, puxando, falando, olha, corte assim, assim, ó, este ó. A famosa técnica do ó. Ela às vezes causa pequenos, grandes problemas. Às vezes um lado não é sempre mais fácil de cortar do que o outro lado. Um lado fica de um jeito, parece perfeito, o outro, meu Deus, será que o que está acontecendo? Claro que salvaguardo as questões da curvatura, as particularidades das metades da face do corpo, que são sim distintas, as densidades, que são sim distintas, os rodamuinhos que podem modificar, os formatos de crânio e orelha que podem mudar, inclusive, um lado para o outro, mas deixamos a natureza ao que a ela compete e vamos assumir os equívocos que a nós, a responsabilidade deve ser, deve cair sobre nós, a responsabilidade de um lado, de vazios, de viradas, e que naquela escova linda, maravilhosa, com spray tudo fica fantástico, e no acomodar do cabelo, às vezes temos alguns problemas. Eu quero alertar vocês uma questão. É um ponto muito valioso, um ponto muito importante em relação a cortes de cabelo e projeção. Vamos pegar aqui a parte alta desse Chanel. Vamos projetar lá 90 graus da cabeça para poder compreender perfeitamente aquilo que nós temos aqui. Veja, exemplificado. Aquele é o gráfico deste corte. Se nós não mantemos uma boa concentração de execução de movimento e nós vamos lá e cortamos um lado, por exemplo, projetamos ele e deixamos o fio de cima, veja, o fio de cima maior do que o fio de baixo. Este é o fio de cima, este é o fio de baixo. Se um dos lados nós temos uma consciência, mas talvez não tomada para si ainda, trabalhamos com a consciência corporal baseada no conforto físico, ou seja, é mais fácil cortar assim, posicionamos desta forma, onde eu tenho aqui em cima uma determinada relação entre o fio de cima e o fio de baixo. E lá quando eles repousam, essa relação determina a partir deste ponto um comportamento. Veja, há uma relação entre o de cima e o de baixo e há uma figura, um comportamento, certo? Quando nós não observamos isso e cortamos de um jeito um lado, e aí vamos imaginar que agora vamos cortar o outro lado. Mas ao invés daquela posição de mãos, lá em cima que estava, veja, muito bem posicionado o cabelo, projetado em gráfico, maestria, muito bem feito. Nós vamos cortar o outro lado e nos desconcentramos, talvez, por uma questão, não sei, de conforto físico. Vou mostrar como isso acontece muito. De repente, lá na minha projeção, eu jogo o cabelo para cima e ao invés de manter esta posição deste lado, eu, por algum tipo de descuido, mantenho um certo comprimento e recolho os fios de cima. Recolho eles. Notem agora que a relação mudou, e mudou bastante, fio de cima e fio de baixo. Se antes nós tínhamos esta relação na posição de mãos anterior, agora nós temos esta relação. Mas Paulo, isso muda, mas será que muda tanto assim? Será que quanto é importante isso? Não dá para puxar só para trás, ó, puxa aqui para trás, ó. E esse lado para trás, ó. Veja, uma pequena diferença, nós estamos falando de um pequeno, um detalhe, talvez de projeção, posicionamento dos dedos, que pode acontecer de um lado e de outro. Bom, se acontece o primeiro movimento de um lado e nós criamos este tipo de figura, aqui desenhado, eu me descuido, veja, o ponto continua igual, este fio continua igual na mesma posição. Só que aí começamos a ter, opa, olha só, opa, mas não vai acontecer nada, Paulo, opa, olha só. Então, daquele comportamento que nós tínhamos de expansão, e não vou chamar isso de certo nem errado, a relação entre os fios de cima e os de baixo, anteriormente, nesta posição, é uma, nesta posição, é outra.
Notem. Então, isso é só um pequeno detalhe que pode mudar completamente os lados do corte.